Bessa Langóis, um prazer imenso para o canal MMA Debate, da cidade de Belo Horizonte. Está falando com você, né, uma grande lenda do mundo do jiu-jitsu e da luta no nosso país. Gostaria que você falasse como é que você começou nas artes marciais, com qual idade, você já foi direto no jiu-jitsu. Conta pra gente como é que foi o seu primeiro envolvimento com as artes marciais. Eu comecei artes marciais através do meu avô. Meu avô era um músico que veio lá do Belém do Pará. É, era um músico, era poeta, era um filósofo e um dos pioneiros do carnaval ali de Botafogo, onde eu nasci. Eu comecei através do meu avô. Meu avô era ex-combatente, serviu o Exército Brasileiro e trouxe muito conhecimento Na época era mais de judô que ele me deu muita aula de judô, que eu era garoto, então, eu tinha um pouco de déficit de atenção. Para capturar minha atenção, o meu avô resolveu treinar eu e meu irmão, quando nós tínhamos mais ou menos 6, 7 anos. Então eu me lembro treinando a primeira vez arte marcial foi na casa do meu avô. Na verdade era uma casa-restaurante que era do meu avô. Que eu me lembro pela primeira vez tá, tá entendendo o mundo do que é, do que como eu poderia me defender em termos físicos de qualquer pessoa, entendeu? Estava querendo aprender a me defender, ainda mais nascendo no Rio de Janeiro e tal. Naquela época, nos anos 80, já estava construindo uma identidade de uma criança. E você vai vendo nas ruas as pessoas, principalmente de onde eu vim, de onde eu nasci, as pessoas, violência, essas coisas todas, como é o Rio de Janeiro em si, muito violento e tal. Então, procurei dar toda a atenção ao meu avô naquele momento para que ele me ensinasse como eu poderia me defender, que para mim foi fundamental na minha formação acadêmica, não só formação acadêmica escolar, como uma formação acadêmica de pessoal e filosófica para a minha vida. Mestre, e como é que foi o seu envolvimento com o mestre Carson Grace? Quando você começou a treinar jiu-jitsu, já foi direto com o mestre Carson Grace? Conta pra gente como é que foi o seu encontro com essa pessoa tão especial como o mestre Carson Grace, que inclusive hoje, né, no dia 1º de fevereiro, completa 12 anos da morte dele. Fala um pouco pra gente do primeiro dia que você viu o grande mestre e como é que foi a relação de vocês dois. Meu envolvimento com o Carson foi assim. Meu avô estava ficando velho e meu avô não podia treinar mais eu e meu irmão. Meu irmão competia muito no judô, eu também. Então meu avô não podia mais treinar a gente. Meu avô não tinha mais tempo, ficava ficando velho, tinha que cuidar do restaurante e tal, essas coisas todas. E o que aconteceu foi que tinha um rapaz um rapaz, o nome dele chamava Luiz Carlos Mateus. Hoje em dia todos chamam ele de Manimal. É uma lenda da Academia Carson Gracie. E através do Manimal, o que aconteceu? Foi através do Manimal que eu conheci o Carson Gracie, na verdade. Que meu avô me levou, meu avô cansado e tal, meu avô vai lá treinar com o Manimal e tal. O Manimal vai te ajudar a treinar e parará. Aí eu acordava 5 horas da manhã para treinar lá na Copacabana, no radar com o Manimal. 5 horas da manhã tinha que estar lá, no radar. Então, minha vontade de treinar era tanta que para mim não tinha horário. Quando eu sabia que jiu-jitsu já era o que eu queria fazer para minha vida. Então, 5 horas da manhã eu estava lá no radar. Só que eu tinha que estar na escola 7 horas, então ficava tudo muito corrido. Eu queria treinar mais e tal. Aí um dia eu fui fazer uma eliminatória na Academia Carson Gracie, que o Animal me chamou para ir lá fazer uma eliminatória. Vai lá fazer uma eliminatória, tem um campeonato lá, você faz a eliminatória para a competição lá. Aí eles vão fazer um teste com vocês, vão ver se botam você na competição. Falei, beleza, vamos lá, vou fazer essa eliminatória lá.
E eu já treinava com meu avô, eu comecei a treinar no radar ali com o Animal 5 da manhã. Só que o Animal, na época, era faixa roxa. E ele não podia me graduar e tal. Aí ele falou, pô, vou te treinar que eu vou te ajudar, você pode competir pelo Carson, você pode ter uma chance de competir pelo Carson. Aí a primeira vez que eu fui ver, que eu vi o Carson, na verdade, ele nem muito que olhou para mim. Ele viu, tinha um bando de criança lá fazendo eliminatória para competição. Aí, quando eu pisei no tatame, vi o Cássio, eu já sabia que ele era assim de nome e tal. Eu olhei aquela figura lá, mas ele meio que tinha tanta criança que eu passei despercebido nos olhos do mestre naquele momento. Aí, comecei a eliminatória lá na academia. Aí, botando aquela criançada toda para rolar, para rolar, para rolar. Aí, como eu era pobre, do morro, pô, tinha acabado de do meu avô, pô, tá perdendo o negócio dele, as coisas estarem andando meio de cabeça para baixo em termos de business na nossa família. Meu avô, foi por isso também uma das razões que meu avô meio que focou a energia dele no business, me deixou como animal. Resumindo, aí eu fui lá na academia, tentei fazer eliminatória, acabei não tendo, tinha tanta criança que nem me deram a oportunidade de fazer. Aí me puxou um grupo assim, puxaram um grupo assim para o lado e falou, ó, vocês voltam amanhã para fazer eliminatória. Falei, ah, beleza, vou até amanhã. Chegando lá no dia seguinte, eu fui fazer eliminatória. Quando eu acabei de fazer eliminatória, eles puxaram um grupo assim pro canto e falaram, ó, esse grupo aqui pode ir embora. Aí me botaram no meio daquele grupo. Eu falei, pô, esse grupo aí eu pensei, pô, estamos qualificados, porque eu, na verdade, estava indo tentar pegar uma bolsa Eu estava indo lá, na verdade, que eu não tinha dinheiro para pagar a academia. A maioria das pessoas que tinham lá tinham condição de pagar a academia. Eu não tinha condição de pagar a academia. A academia Carson Gracie na época era muito cara, o jiu-jitsu era uma coisa de elite, não era para todo mundo. E então eu fui eliminado no primeiro pilotão. Aí eu não sabia nem por quê, porque eu tinha até mandado até bem nos treinos e tal. Aí teve algum comentário foi que, ah, não, vocês não passaram um teste de aptidão física, não tem muita coordenação, você não tem muita coordenação e tal, e parará. E tem que treinar mais um pouquinho para depois voltar aqui e tal. Eu falei, ah, tudo bem. Isso aí é meio que triste, né? Foi eliminado. Primeira vez que eu fui lá, essa foi a minha primeira vez que eu vi o Carson Gracie na vida. Fui lá e fui eliminado na eliminatória para ir para a competição lá. Aí teve a competição lá em Teresópolis, um mês depois. Aí só que no peso pesado, estava faltando um faixa amarela para competir. Um mês depois da eliminatória, teve uma competição. Aí faltou um faixa amarela. Eu estava treinando com o Animal 5 da manhã todo dia. O Animal falou: olha só, Alan, você, pô, já competiu um pouquinho de judô e tal, você tem uma noção, e parará. E, pô, você está aprendendo jiu-jitsu, vai lá tentar competir lá em Teresópolis, que sobrou uma vaga. E eu não. Eu falei, pô, não tem nada a perder, vamos lá, me bota aí que eu vou, pô, pegar essa vaga. Aí, quando eu apareci lá, tava o time do Carson Gracie inteiro lá. E foi a primeira vez que eu competi pelo time do Carson Gracie, foi lá em Teresópolis. Então, quando eu ganhei a primeira luta e tal, me senti apoiado pelo time e tal. Aí eu ganhei a segunda luta, a terceira luta, eu estava na final. Quando eu cheguei na final, eu falei assim, o Cássio falou, a final é no domingo. Aí o Cássio já começou melhor com os outros olhos assim, falou, a final é no domingo. Eu falei, ó, Cássio, eu falei com o Manimal, fui lá, o Manimal que era o mestre, eu só ouvi o Cássio falou, final no domingo, eu fui lá e falei com o Manimal, não tem dinheiro para ficar aqui até domingo não, pô. Tem que descer. E não tem dinheiro para voltar amanhã não, vai dar para competir não. Aí foi que o Cássio me botou na casa desse cara, Mário Cupertino, que era o faixa preta do Carson. Lá eu dormi na casa desse Mário Cupertino. No dia seguinte eu lutei e ganhei a competição. Aí quando eu ganhei a competição, eu tô olhando, tentando visualizar o Carson assim e tal, pra gente ver se eu tinha dar uma olhada para ele, para ver se ele prestava atenção em mim. Ele já estava olhando para outra luta. Quando eu estava saindo do tatame, ele me olhou assim e falou: vem cá, rapaz, vem cá, vem cá. Falei: fala, mestre, você viu minha luta? Ele: claro que viu, claro que eu vi, porra. Porra, uma fera, adorei, porra.
como é seu nome? Como é seu nome? Ele abaixou assim, bateu assim na minha cabeça e perguntou assim para mim, como é seu nome? Como é seu nome, rapaz? Falei, meu nome é Alan Alex Góes. Ele falou assim, ele olhou assim nos meus olhos e falou assim para mim, a partir de hoje, o seu nome é Alan Góes, entendeu? Falei, mais do que entendido. Foi assim que começou a minha história com Carson Grace. Ele me deu o meu nome. Mestre, conta um pouco pra gente, né, na época no auge da Academia Carson, pessoas como lutadores como o Libório, o Bebel, Duarte, o Zé Mário, o Valide, dentre outros, né, a Mauri Bittetti. Enfim, conta pra gente de todo mundo ali daquela sua geração, quais eram os que tinham o jiu-jitsu que mais encantavam a você, que você olhava e falava, caramba, que jiu-jitsu bonito que esse lutador tinha. De todos aqueles lá, quem que eram os que mais te impressionavam? Olha, sinceramente, falar para você, se eu falar para você assim, eu acho o jiu-jitsu desse cara melhor que o desse, ou esse mais bonito que o desse, ou esse. Olha, o Carson Grace, o que ele fez ali foi um jiu-jitsu que todos treinavam, e o jiu-jitsu do Carson é para adaptar para cada indivíduo. Essa foi a genialidade do Carson. O Carson não se limitou a um jiu-jitsu que não era para que o seu corpo pudesse fazer. Ele fazia o cara, uma pessoa que não tinha coordenação, fazer jiu-jitsu e ser campeão do mundo. Pô, então, se eu disser para você um jiu-jitsu específico dentro da academia que me inspirou, vai ser difícil, mas eu posso dizer que eu tive a inspiração de todos eles, como o Amauri, como o Clóvis, que era eu adorava o Clóvis, que dava chave de braço, então eu me inspirava no Clóvis. Pô, eu adorava o Murilo, porque o Murilo era guardeiro, também dava muita chave de braço, eu adorava o Murilo. Mas também tinha um outro, que era o Cássio Cardoso, também, que era um casca grossa, que aplicou muita chave de braço, que eu também gostava muito de assistir, entendeu? Tinha o Sérgio Bolão, que era guardeiro, que eu assistia. Eu gostava mais dos guardeiros, entendeu? Eu gostava dos guardeiros, porque o Cássio era guardeiro, entendeu? Mas tinha o que fez o Carson Gracie time se tornar aquela elite foi aquela essência de ter tremendos guardeiros e tremendos passadores de guarda, como o Valide, o Mauri Bittetti, entendeu? Então, se eu te disser especificamente, eu gostava mais desse jogo, mais daquele, não tinha um jogo que eu gostava mais ou menos. O jogo que eu queria copiar era do Carson. Eu assistia as fitas, pô, e fotos do Carson, fitas de vídeo, caramba, o que tinha available lá, eu assistia porque eu queria fazer tudo igual o Carson. Para mim, o melhor e o único era o Carson. Eu queria, pô, e como todo mundo queria ser igual o Carson, todo mundo queria falar igual o Carson, ter o estilo do Carson e copiar o mestre naquele sentido. Então, se eu te disser o melhor jiu-jitsu para mim, que eu não vi, foi o do Carson, que eu vi muito pouco, que ele rolou comigo, eu era muito garoto, ele brincava comigo e tal, mas jiu-jitsu, meu irmão, eu acho que ali naquela academia era recheado de casca grossa. Foi por isso que foi feita aquela história e foi por isso que esse foi o time, o único time do Carson que inspira as pessoas até hoje. É como se fosse o time do Flamengo. Você pode amar, você pode odiar, mas você não vai esquecer que eles foram os melhores do mundo daquela época. Foi aquele time que mudou a visão do jiu-jitsu mundial. Foram os primeiros que, que, que abraçaram a rivalidade do Carson contra a própria família. Foram os primeiros a começarem a ganhar dos próprios Gracies dentro do Brasil. Então, aquele time teve uma identidade de união, de entendimento de valor. E se eu disser para você especificamente quem era mais a pessoa específica que eu gostava, não tinha um.
Tinham vários, tinha um celeiro de fenômenos que eu me inspirava. Mestre, voltando a falar do grande mestre Carson Gracie, a gente sabe que ele era uma figura querida por muitos, né? Polêmica, gostava de escutar música francesa, ele tinha lá as manias dele, o jeitão todo particular dele. Conta um pouco pra gente alguma história que você viveu com ele, alguma história engraçada, né? Até em homenagem ao grande mestre que hoje completa 12 anos da morte dele. Conta algum caos aí que você viveu com o grande mestre Carson Gracie. Ah, foram vários, pô. O mais comum dele comigo é: Alan, cala essa boca que tu não sabe de nada. Então, como ele era o mestre, eu me calava e e essa era a nossa rotina diária, entendeu? Ir lá comer no cubano e ele, aqui nos Estados Unidos, a gente saía para comer no cubano aqui, aí eu ordenava de novo, ele, cala essa boca também que você não entende nada de comida cubana. Então, mestre, tu que ordena. Então ele me manda, pede aquele frango acebolado aí, a gente ia comer e essa era a nossa diversão diária, entendeu? Curtia muito o mestre era meu ídolo, cara. Como eu disse, ele era meu mestre, meu mentor e meu pai. E foi tudo para mim, pô. Se isso fosse uma história grega, o Cássio seria o Filipe II. Ou foi o Filipe II, foi o que uniu todos os gregos. O Filipe da Macedônia. É assim que eu vejo o Carson. Foi o cara que uniu todas as tribos dentro do jiu-jitsu. Em 91 ele mostrou a importância que era o Carson Gracie Team. Mestre, para você, quais os 5 maiores lutadores de jiu-jitsu que você viu até hoje? Pode ser de qualquer época, de qualquer peso, os 5 maiores nomes do jiu-jitsu para você. Lutadores de jiu-jitsu, para mim, os melhores que eu vi lutar em termos de técnica e valentia foram Murilo Bustamante, Minotauro Nogueira, Renzo Gracie, Marcelo Berig e Paulão Filho. Em termos de casca grossa, de porra, lutar jiu-jitsu e vale tudo igual, sem tirar nem pôr, meu irmão, foram esses caras. Os caras, pô, meu irmão, representavam, caíam pra dentro. Então, pra mim, são os nomes do jiu-jitsu que jamais poderão ser esquecidos. Esses caras merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, porque esses nomes aí que eu te falei, meu irmão, Minotauro, Murilo, Renzo, Marcelo Berig, Paulão. O Paulão até um pouquinho mais novo, mas, pô, esses caras aí, casca grossa. E tem um outro também que eu também achava muito casca grossa, que chegou a treinar até um pouco com a gente. Foi o Marcelo, o Fábio Gurgel. Também era um casca grossa da pesada. Então, esses caras aí nós temos que respeitar sempre. Alan, se você puder colocar do MMA em geral, os 5 maiores lutadores de MMA, peso por peso, que você viu até hoje. A gente está falando dos caras atuais. 185 eu gosto de dois, pô. Eu gosto do Lyoto Machida, um casca grossa, e gosto do Jacaré. Se a gente está falando dos caras que estão lutando atualmente, do peso pesado, porra. Indiscutivelmente, pô, o Verdun é o melhor de todos. Também tem esse garoto, o Demi Maia, também outro casca grossa, da pesada. E o mais leve, eu acho o Aldo. Aldo, pô, os casca grossas também, da pesada. Que eu achei também que foi um fenômeno. Mestre, como é que você vê o jiu-jitsu no MMA hoje em dia? Por isso que quando a gente ia lutar, o Carson falava mesmo, que vou lutar com esse cara ali, falava, é um pato d'água. Porque é um pato d'água, mestre. Pô,
ele anda um pouquinho, ele nada um pouquinho, ele voa um pouquinho. Ele é um pato d'água. Você é do jiu-jitsu, você vai pegar esse cara, você vai finalizar. Então o entendimento dele e a maneira que ele nos transmitiu, não só através da ciência do jiu-jitsu, mas com seus fundamentos filosóficos que foram herdados do mestre Carlos Gracie e do mestre Hélio Gracie. Esse entendimento de, meu irmão, é lutar até morrer. Na época que, pô, hoje em dia tu vê assim, lutadores de jiu-jitsu sendo finalizados, eles batem e tal, parará, entendeu? Com a evolução do esporte, mudou um pouquinho o, o entendimento filosófico, que eu também até concordo. Eu acho que o cara lá machucar o braço, ele tem que bater mesmo. O cara lá, pô, vai se machucar, quebrar o braço, tem que bater e volta de novo. Mas na nossa época, nós não podíamos pensar, bater aqui. Se bater ali, acabou, a tua vida acabou. Pô, você é do jiu-jitsu, você não bate, você deixa teu braço quebrar, você deixa tua perna quebrar, vai dormir. Foi assim que nós fomos educados. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia o cara pode voltar 2 meses depois e lutar de novo. Na nossa época, não. Tu lutava, pô, tu não sabia quando ia lutar de novo, não sabia se o esporte ia vingar, se não ia. Pô, quando é que tu iria lutar de novo e tal. Agora você está com a responsabilidade de ter lutado pelo representado de jiu-jitsu, pô, foi finalizado por um foreigner. Aí tu fala, caraca, aí, meu irmão, como é que fica a situação? Então, tinha aquele mesmo, aquela pressão, pô, e quem representava o jiu-jitsu na época, hoje em dia todo mundo, eu represento o jiu-jitsu. Não, 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 nessa época, você só representava o jiu-jitsu se 3 pessoas dissessem que você representava. Era o Carlos Gracie, o Hélio Gracie e o Carson Gracie. Senão você não representava nada. Então o jiu-jitsu tinha pai, entendeu? Então, nós seguimos a missão dos nossos Founding Fathers. Hoje eu entendo, entendeu? Que o esporte evoluiu e tal, mudou, se chama nem vale tudo, chama MMA e tal. Hoje, pô, os caras ficaram mais Madonna, pô, se maqueiam antes da luta e o caramba, e passam batom e o caralho, sei lá mesmo o que os caras fazem. Os caras se fantasiam antes de uma luta, tem todo aquele egocentrismo, entendeu? Envolvido. Na nossa época não tinha isso, na nossa época era porrada mesmo, em nome de jiu-jitsu e porrada nos inimigos, meu irmão. O inimigo do jiu-jitsu era porrada. Agora não. Porra, até na época do jiu-jitsu, a gente competia com. Tio Carlos criou aquela rivalidade, se não cresce aquela rivalidade, o jiu-jitsu não crescia. Entendeu? Pô, na época era, meu irmão. Hoje em dia tu vê os caras andando, os atletas, eu até acho legal, os atletas se falando, apertando mão e saindo. Na nossa época, meu irmão. Tu nunca viu apertando a mão de um cara da Gracie Barra, ou do Gracie Maital, da Gracie. Entendeu? Nós tinha uma rivalidade, entendeu? Uma rivalidade de supremacia de legado, essas coisas todas. Mas, claro que foram coisas que nos vieram a só nos acrescentar. Porque o jiu-jitsu é o seguinte: dentro daquele negócio todo ali, o Cássio criou aquela rivalidade, mas se você ameaçasse o jiu-jitsu, agora o jiu-jitsu era um só, meu irmão. Entendeu? Agora não tinha bandeira dividindo a gente, porque é uma tribo só. Todo mundo matava e morria pelo jiu-jitsu. Não importa qual é o legado que você acredita. O importante é que nós acreditamos no mesmo Deus, que é o jiu-jitsu. Messi, conta pra gente como é que tá a sua vida na América, né? Você mora nos Estados Unidos desde os 20 anos, se eu não me engano. Conta um pouco pra gente aí como é que tá a sua vida, a sua rotina, né, o seu trabalho no jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente dessa sua história na América. Minha história aqui na América foi o seguinte: eu morava no Brasil, eu estava vivendo naquele caos social total. Eu vim de família simples, meu pai era músico, filósofo, e, e eu abracei o jiu-jitsu com toda a minha vida. Eu abracei
a filosofia do Carson e tive um entendimento do valor e da importância daquela história quando eu era um jovem. Eu sabia, mesmo vivendo dentro daquele caos social, eu sabia a importância da história do Carson. Eu sabia da importância do jiu-jitsu para o mundo. Eu sabia como ia ser importante nós difundirmos esse jiu-jitsu em todos os lugares. Através do entendimento dessa importância que o jiu-jitsu viria ter para o mundo e para os próprios brasileiros, que quando nós lutávamos jiu-jitsu, o jiu-jitsu era totalmente discriminado. Hoje em dia a gente vê jiu-jitsu na Rede Globo, vale tudo na Rede Globo e tal, mas na época o jiu-jitsu era totalmente marginalizado, visto totalmente diferente como se vê hoje. Eu não sou da época do que o jiu-jitsu era estilo, não. Eu sou da época do que o jiu-jitsu era discriminado. Que quem lutava em MMA era apenas os homens da caverna, entendeu? Então, entendendo da importância do jiu-jitsu, tanto para o Brasil como para o mundo, entendendo a mensagem que o Carson me passava dessa importância e a mensagem que o Hélio Gracie também passava dessa importância e como eles cuidaram do jiu-jitsu, o Carlos e o Hélio e o Carson, da maneira que eles cuidaram do jiu-jitsu com tanto amor, tanto respeito, eu não poderia fazer diferente. Foi por isso que eu entrei nessa jornada de matar e morrer pelo jiu-jitsu. Então eu me embarquei nessa aventura de realmente me dedicar a vida ao jiu-jitsu e matar e morrer pelo jiu-jitsu. Eu estava pronto para entrar e para lutar com qualquer pessoa, de qualquer tamanho, de qualquer categoria, de qualquer luta, de qualquer arte marcial, porque eu estava pronto para morrer em nome do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu era. Se eu disser para você que o jiu-jitsu é minha filosofia de vida, só não, está limitando o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é minha religião. Entendeu? É minha filosofia de vida, é minha religião, minha alma, entendeu? Meu jiu-jitsu é. Então, isso era uma coisa muito grandiosa. Ainda mais você vindo de uma linhagem de que nós viemos diretamente dos inventores do esporte. Então, para mim era um código de honra transmitir o que for, a missão que nos foi dada. Então, quando eu vim para a América, a gente veio nessa missão. E eu fui o primeiro do Carson Gracie, faixa preta do Carson, chegar aqui na Califórnia. E não tinha ninguém aqui, o jiu-jitsu ninguém conhecia. Entendeu? Cheguei aqui antes cheguei aqui em 92, final de 92. Então, era uma coisa muito assim. A gente tinha que brigar de garagem em garagem para apresentar o que é jiu-jitsu. Às vezes a gente tinha que bater na academia das pessoas para sair na porrada e para mostrar que era o esporte e tal. E às vezes as pessoas batiam na sua academia. Não é que nem hoje, pô, que virou essa moda que ficou pô, super lindo no mundo inteiro, super bacana. A gente tem jiu-jitsu no mundo inteiro. Mas não era modismo na época. Na época era sobrevivência. A gente tinha que lutar para manter o jiu-jitsu together. Mestre, o pessoal sempre fala que o jiu-jitsu de hoje está muito, o jiu-jitsu de competição está muito amarrado, né? Algumas posições como 50-50, berimbolo. E na sua época o jiu-jitsu era mais solto, né? Era um jiu-jitsu mais para finalizar, que é o intuito, né, que o mestre Hélio Gracie sempre falava, né? O jiu-jitsu para você finalizar o oponente. Hoje em dia, muita gente buscando vencer por uma vantagem ou por pontos. O que você acha? Qual que é a sua visão sobre o atual momento do jiu-jitsu de competição? Eu acredito o seguinte: sem passado não existe futuro. Você tem que entender o fundamento da arte marcial, os princípios filosóficos, que não veio só do Hélio, como veio do Carson, veio do Carlos, esse entendimento do que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é baseado em finalização.
Mas hoje também eu entendo que o jiu-jitsu que é aplicado hoje é jiu-jitsu esporte. É um jiu-jitsu para o esporte, que eles usam muito pano, usam muito ponto, porque o que aconteceu foi a BJJF viabilizou para eles e os limitou a regras, como pô, meio ponto, como a vantagem, como reversão. Não tinha reversão na minha época, tu tinha que raspar limpo, você tinha que raspar mesmo, não tinha reverses ponto. Não, e o Cássio sempre frisou, toda vez que eu pisava para competir, ele falava, você tem que botar na guarda e finalizar, ou você cai por cima e finaliza. Eu nunca lutei, nunca pisei no tatame para competir se eu não quisesse finalizar um indivíduo. Eu nem competia, então isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre pisei no tatame para finalizar, bicho. Eu pegava, eu botava na guarda, pô, eu aterrorizava mesmo. Eu botava na guarda e fuzilava mesmo. Botava para pegar. A chave de braço, triângulo. Se marcasse comigo, eu pegava mesmo. Chave de braço, triângulo e pescoço, ali era uma rotina para mim, entendeu? Então, eu não tinha tempo de ficar pensando, vou raspar, vou segurar, porque os caras hoje em dia têm medo de perder. O que houve é o medo de perder. O medo de perder em quê? Perder a competição, perder a posição, perder o status, perder esse ritmo de competição que é limitado e que não tem uma punição para o atleta que fica ali amarrando. Então ficou uma coisa assim, limitada só para o esporte do jiu-jitsu. Ficou uma coisa diferente, entendeu? Mas o Cássio sempre frisou também que a finalização era o maior aliado do jiu-jitsu. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu no jiu-jitsu foi, com essa fundação e essa criação desse jiu-jitsu mais esportivo, o que se perdeu foi a fundação do jiu-jitsu real, que é aplicado tanto para o jiu-jitsu esportivo quanto para o jiu-jitsu de vale tudo. Hoje em dia, os caras se limitaram a um jiu-jitsu esportivo. Então, antigamente, por exemplo, eu te dou um bom exemplo. Na nossa época, se um cara fosse campeão do jiu-jitsu, até chegar a época. Um dos últimos aí foram o Verdun e o Jacaré, que vem dos Oldies. E o Demi Maia. Na nossa época, se o cara fosse campeão do jiu-jitsu, dentro do UFC, ninguém já falava: ih, caramba, esse cara já é o próximo. Melhor do mundo, esse cara vai ser o próximo casca grossa. O UFC já te contratava lá já direto só pelo fato de você ser campeão de jiu-jitsu. Campeão mundial de jiu-jitsu, você já tinha um contrato com uma grande companhia. Hoje em dia não, pô. Você fala, o cara é campeão de jiu-jitsu, fala, pô, manda ele entrar na fila ali, porque ele tem que competir com um monte de outro ali, porque esse cara é só do jiu-jitsu esporte. Ele tem que aprender um jiu-jitsu tradicional. Então, o que se perdeu é o entendimento da direção do jiu-jitsu, que hoje em dia tem dois tipos de jiu-jitsu: o jiu-jitsu esporte e o jiu-jitsu que é aplicado para o esporte e para o vale tudo. Foi o que nós aprendemos. Por isso que você vê hoje em dia lutadores, você não vê muito lutador campeão mundial de jiu-jitsu entrando em competição do UFC, do vale tudo, seja lá qual for, qualquer tipo de vale tudo, de evento. Hoje não são os melhores do mundo de jiu-jitsu que competem no UFC. Você conta no dedo quem são, pô. Os que vieram. E os que estão lá são os caras que vieram do jiu-jitsu tradicional, como o Verdun, Jacaré, o Demi Maia. Os caras tudo tiveram uma fundação do jiu-jitsu tradicional, que começa desde o combate em pé, desde o pisão, da entrada, da derrubada, do bloqueio e da finalização no chão. Isso era uma coisa que era dada de rotina. Lá no Castle, a gente treinava de pano e também treinava, porra, taparia. Meu irmão, o Cássio falava, bota taparia, só de sunga, a porrada come. Entendeu? Então, e o Ultimate Goal era a finalização. O Carson adorava finalizador, por isso que o Carson me amava.
Cássio me adorava, eu perturbava ele tanto, deixava ele louco, mas quando ele me via lutando, era a única hora que eu não perturbava ele, era a única hora que eu fazia os olhos dele brilhar, porque eu gostava de fazer isso, era um prazer fazer, para mim, falar, caramba, meu mestre, caramba, ele viu, pô, eu fazer esse negócio, caramba, para mim, a gente lutava para os nossos mestres, para mostrar para ele o que eles nos ensinaram, a gente tínhamos aquele orgulho. Hoje em dia os caras lutam pro próprio ego, luta pra crowd, luta pro outro. Na nossa época o jiu-jitsu não era modismo, na nossa época o jiu-jitsu era rivalidade mesmo. Não tinha modismo, era pessoal o negócio. A gente queria mostrar pro mestre que nós éramos melhores. Mestre, falar de uma luta histórica que você fez, ele que finalizou, né? Finalizou o Renzo, finalizou o grande Roller Gracie e ganhou também do Royce e do Ryan, né? Mas você fez uma luta histórica com ele e na luta ou você ganhava por finalização ou por nocaute, senão ficava um empate. Mas se fosse nas regras normais, você teria vencido. Conta um pouco pra gente daquela sua luta com o grande Sakuraba. Foi uma das lutas mais técnicas ali do Pride. Na verdade, aquela luta era mais um desafio pessoal contra o jiu-jitsu brasileiro, contra o jiu-jitsu japonês. Os caras queriam promover o jiu-jitsu japonês, mostrando a superioridade do jiu-jitsu japonês em cima do jiu-jitsu brasileiro, né? Porque o Sakuraba já tinha ganho de algumas pessoas e tal. E na verdade, eu vim sem com a cabeça aberta, mente livre, sem pensar nessa responsabilidade, mas no fundo, no fundo, a gente sabia qual era a missão do japonês, a intenção do japonês com a gente na luta. E eles tinham uma expectativa muito grande, que o Sakuraba já era o ídolo deles lá no Japão. Até quando eu fui um dia antes da luta, eu tô lutando, eu tô no lobby do hotel em Tóquio, aí eu vejo o Bas Rutten falando do japonês e tal, pô, como o japonês era fera e tal, porra. Como eu teria uma luta pela frente, a luta mais casca-grossa da minha vida pela frente, estava aí. Esse boato rolava. Isso era coisa comum. Mas na minha cabeça, eu estava sendo treinado pelo Cássio, pelas mãos do Cássio, meu irmão. Porra. Tava ali eu e o Cássio e o Murilo. Porra. Não podia estar melhor ali, preparado para aquela luta. Então a gente desenvolveu uma luta em cima do Sakuraba. Qual seria o jogo dele? Entendeu? Como ele se comportaria dentro da minha guarda e como eu teria me comportar na guarda para que eu pudesse ser mais agressivo, porque ele na verdade ele tinha um bom wrestler e eu não sabia que ele ia tão baixo na perna. Aí naquela trocação, não, por sinal, a gente viu na luta anterior que ele atacava ali, dava aquele single leg ali por debaixo e tal, e eu sabia que ocorreria de eu cair por debaixo, mesmo que ele não cair por cima. Então, nosso treino foi muito voltado à guarda, porque correria o risco de eu cair por debaixo, a luta eu teria que desenvolver a luta pelas costas, dando porrada ali no cara, ele nas costas, ficar sentado ali dando porrada. Então o Cássio e o Murilo me treinou porra, botava os maiores casca grossa em cima, Arona, Paulão, botava a molecada nova pra sentar o pau. E eu ali na guarda, ali treinando, e aquela molecada no gás. Eu também, garoto ainda, e pá, treinando pra caramba. Aí o treino foi voltado, muita mão aberta e porrada e o caralho. Tudo, a gente se preparou até pra cabeçada, pra tudo. A gente estava se preparando pra tudo. O Carson treinava ali, a gente se preparava pra tudo. Aí, mas o principal foi ali o Canto do Inferno, que tinha um canto lá que chamava Canto do Inferno. O Carson botava você ali naquele canto, meu irmão. Ninguém queria ver o diabo, mas não queria deitar naquele canto ali, botar o Paulão e o Arona em cima de você para te dar porrada. Era só o Alan Góes que deitava ali no canto, eram poucos que deitavam naquele canto do inferno e ficavam apanhando na guarda. Era Alan Góes, Murilo Bustamante e alguns outros ali. Que tinha aquele canto do inferno ali que ele te encurralava no canto ali da parede, meu irmão.
e mandava os caras descerem a mão. Aí tu saía da parede, ele volta pra parede de novo, te encurralava no canto da parede, ó. Irmão, aquilo ali foi a melhor coisa, o canto do inferno. Eu vi o paraíso. No canto do inferno que eu encontrei, porra, o paraíso, meu irmão. Porra, aquele canto do inferno, minha guarda ficou tão boa, desenvolvi tanto bloqueio, meu irmão, que eu tive a visão de, porra, como eu ia destruir o Sakuraba ali na guarda, metendo porrada nele. Foi ali foi, pô, o treinamento do Carson, a visão do Carson, a guarda do Carson, foi tudo o Carson ali e com o toque do Murilo, que o Murilo é um gênio, que ele ia ali, ele ajeitava uma parada ali e o outro, e Alan, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fora o Murilo é um mentor também, né, cara? Um cara que, pô, conversa contigo e, pô, ele herdou aquilo do Carson também. Ele sabia te passar mensagem bacana pra hora da luta, entendeu? Então, foi tudo. Foi um espírito de equipe, de união e de amor ao esporte para que nós pudéssemos manter a hegemonia do jiu-jitsu. Professor, conta um pouco pra gente daquela sua luta com aquele espécime, né, que era o Mark Coleman, muito mais pesado, muito mais forte, né, aquelas coisas que o Pride tinha de casar lutas de pesos diferentes. Conta um pouco pra gente, né, da experiência que era naquela época lutar, né, hoje já não existe isso, né, de pesos diferentes, mas conta um pouco pra gente como é que era a sensação de entrar no ringue com um animal, vamos dizer assim, como o Mark Coleman. Naquela época não tinha essa, eles lutavam com qualquer um. E quando eu lutei com o Coleman, pô, Coleman casca grossa, eu puxei na guarda ali, eu fiquei meio que, como eu posso te dizer, meio que já tá, eu dei uma falha técnica. Quando eu fui ali para a perna dele, foi uma falha técnica. Que o dele me deu uma joelhada. Que hoje em dia essa joelhada foi até proibida. Mas mesmo assim, a gente não pode tirar o crédito dele, porque ele sabia fazer aquilo ali certinho. Eu que dei uma falha técnica ali, entrei de joelho, devido não estar bem concentrado, bem focado na luta, muito descontraído com o cenário, com cabeça não estava voltada para, sacou? Estava muito voltada. É coisa de atleta, que às vezes aquela, aquela mental fogness, you know? Que passa pelo atleta de vez em quando na vida, que você tem que aprender com os obstáculos e as dificuldades da vida, que você se engrandece. Senão, você morre. Ou você tem duas opções. Ou você aprende e sobrevive e se adapta, ou você, pô, morre sem história. Uns vêm no mundo só para passear, outros vêm com a missão de conquista. E naquela época tinha um desafio muito grande do jiu-jitsu, wrestling, era muito promovido e era aquilo mesmo, não tinha essa, porque era peso e tal, porque eu acreditava no jiu-jitsu, eu achava que o jiu-jitsu, achava não, eu tinha certeza que o jiu-jitsu nunca ia me deixar na mão, como nunca deixou. Quem errou ali não foi o jiu-jitsu, fui eu, pô. Eu que falei. Minha falta de concentração. Disse, não, pô. Então aquilo ali é tudo um aprendizado. É um aprendizado que você leva pro resto da vida. O que fica são as conquistas desse aprendizado. Mestre, conta um pouco pra gente um atrito que teve nos bastidores do UFC, em que parece que o Tanque Abbott entrou em atrito com você e depois o Kimo Leopoldo, que também parece que já não se dava tão bem com o Tanque Abbott, olhou o seu lado, te defendeu e a partir daquele momento criou-se uma amizade entre você e o Kimo Leopoldo, que na verdade era até um rival do jiu-jitsu, né, por causa daquela luta antiga dele com o Royce no UFC. Conta um pouco pra gente desse seu episódio com o Tanque
e depois da relação que você passou a ter com o Kimo Leopoldo? O negócio com o Kimo foi o seguinte: como já estava aquele movimento do jiu-jitsu em 91, o Carson, pô, a gente ganhou do pessoal da Luta Livre lá no Brasil, o time do Carson, e quando nós chegamos aqui, todo mundo queria. O Cássio uniu as tribos ali naquele momento. Então, pô, a gente queria dar maior apoio pro Royce. Então, o Royce era o, era o, era o que ia também, como ele estava já na caminhada ele chocou todo mundo por ser um cara pequenininho e ganhar. O Hélio usou isso com, uma, com uma classe, uma habilidade para apresentar o jiu-jitsu de uma forma clara. Ele foi lá e finalizou todo mundo e ganhou. E o Kimo meio que atrapalhou essa caminhada dele indo do jiu-jitsu ganhando. Então, como a gente era muito emotivo, né? Eu tomei meio pessoal. Porra, o cara foi lá e, porra, o Royce, o caramba. Eu tomei isso pessoal pelo Royce, porque eu vi que o Kimo atrapalhou o caminho do jiu-jitsu. Ali deu uma parada ali no jiu-jitsu, quando o Royce vinha ganhando de todo mundo, finalizando todo mundo e apresentando o jiu-jitsu de uma forma belíssima. Aí eu meio irado, eu fui lá, bati na porta do Kimo, que o Kimo treinava lá em Huntington Beach. Aí me apareceu um cara, um big bodybuilder que chamava Hank. Falei, cadê o Kimo? Quero falar com o Kimo. Avisa pra ele que o Alan Gosch que tá aqui fora, quero falar com ele agora. Aí eu dei uma enquadrada nesse Hank, ele era um big bodybuilder, ele falou, não, o Kimo não tá aí não. Kimo não tá aí não. Eu falei, ele não tá aí, ele não quer vir falar aqui comigo. Não tá aí não. Mas qual é o problema? Eu falei pro Henk me perguntou, eu falei, o problema é que eu vim aqui conversar com o Kimo, a gente tem que resolver esse negócio aí. Ele se meteu com a tribo do jiu-jitsu, quando tu briga com um, vai ter que brigar com todo mundo, meu irmão. Entendeu? E se você tiver pronto para brigar também, a gente briga agora. Você troca porrada, Henk? O Hank era um dos bodybuilders que tinham aqui em Huntington Beach, na Califórnia, na época. Um dos grandes nomes do bodybuilding que tinha aqui. Ele, não, eu sou bodybuilder, não tenho nada com isso e tal, só treino o Kimo e parará. Falei, então avisa pro Kimo que amanhã eu tô voltando aqui. Amanhã eu volto. Vou falar com ele de novo. Aí nisso, eu apareci algumas vezes lá na academia. Aí acabei não encontrando com o Kimo, o negócio meio que esfriou. Aí a gente se encontrou em Porto Rico de novo, lá na luta do Joe. O Joe me pediu para dar uma ajuda para ele, dar um corner para ele lá em Porto Rico. Eu sabia que ele ia lutar, eu falei, vou encontrar esse Kimo, vou enquadrar ele agora lá em Porto Rico. Vou dar uma enquadrada nele, que eu estava esperando. Ele ia lutar com o Kim Shamrock e o Joe Moreira estava no circuito. Aí quando chegou lá, chegou em Porto Rico e tal, o Joe estava se concentrando para a luta, a gente ficou em um lugar mais afastado, a gente não ficou no hotel, então o Joe resolveu ir vários dias antes da luta lá para se adaptar ao clima, que era muito calor lá em Porto Rico e tal. A gente ficou no meio do jungle lá, no meio do mato lá, isolado na época, só comendo, bebendo, dormindo, sem TV, só treinando, se focalizando para a luta e tal. Aí, quando a gente foi para a cidade, quando eu encontrar com o Kim, ele estava se preparando para a luta e tal. Aí eu falei, pô, não vou interromper o cara, porque o cara tá no meio do trabalho dele, vou deixar ele acabar o trabalho dele, depois a gente vai conversar. Aí quando acabou a luta, se tornou. O Joe tinha lutado com aquele cara gigante, aí o Kim, o Tank Abbott ficou atrás de mim, fazendo piadinha do Joe. Foi quando eu enquadrei ele também. Tava lá, dele uma enquadrada no Tank Abbott, eu falei, meu irmão, isso até tem filmado no UFC, isso foi filmado no UFC de Porto Rico, a porrada comendo do lado de fora. Que a luta na época, os caras que filmavam não tinham noção, os caras não tinham noção que era o Vale Tudo ainda e tal. Então quando eles viram aquilo do lado de fora, eles jogaram a câmera e começaram a filmar o pau comendo aí do lado de fora. E naquele momento eu dei uma enquadrada no Tank Abbott. Eu enquadrei o Tank Abbott, rapaz, tá falando. Tá zoando com a cara do meu amigo aqui, ó, o cara acabou de lutar, rapaz, tá maluco? Aí eu dei uma enquadrada nele, ele não tô zoando não, eu falei, meu irmão, e eu em pé, ele sentado assim na cadeira, eu dei uma enquadrada nele, ele não movimentou. Aí quando eu saí, ele foi pela volta do cage, ele deu uma volta por trás do cage, trouxe uma galera com ele. E antes já tinha ido na minha academia. Algumas semanas antes tinha ido ele, o Tito Ortiz, o Paul Varlans, e eu tinha, porra, escovado os caras lá na academia.
Eles foram lá na academia dar um rolinha e eles ficaram na bronca com isso. Entendeu? Eles ficaram na bronca. Que eles eram de Huntington Beach e tal, eles eram os wrestlers de Huntington Beach. Eles ficaram meio que na bronca. Aí, quando, apesar, além de ter dado essa enquadrada nele, o tanque era meio abusado, ele foi lá, trouxe a galera dele. Ele deve ter falado para ele: ó, vou dar um soco no Alan, se não pegar, ele vai querer me derrubar. Vamos pular todo mundo para dentro. Foi isso que aconteceu. Ele foi lá, tem no vídeo isso lá do UFC. Ele foi por trás, pum, ele deu um soco dele, uma enquadrada e botei ele pra baixo. Quando ele botou ele pra baixo, todo mundo pulando em cima de mim, a porrada comeu, generalizada dentro do UFC, isso aí na área, ali do lado do cage. Pô, hoje em dia tu faz isso, tu é expulso do UFC pra sempre. Bom, resumindo, aí nessa briga e tal, ficou aquela inimizade e tal, foi aí que o Kimo, quando a gente foi pro vestiário, o Kimo veio falar comigo aí, pô, que vocês precisarem, eu tô com vocês, eu não gosto muito desse tanque aí também não e tal. Foi aí que ele meio que me sensibilizou, quebrou a minha guarda. Ele quebrou a guarda ali quando ele falou pra mim, ó, pô, tô do lado de vocês aí e tal. Ele tinha acabado de lutar com o Ken Shamrock. Falei, pô, não gosto dessa rapaziada do tanque, eu sou lá também da Califórnia. Pô, o que vocês precisar, eu tô com vocês aí. Se quiser a porrada comer contra o grupo dele, eu tô do lado de vocês. Então ele tomou o nosso partido. Então dali se criou um carinho, se criou uma amizade e tal, porque dali eu vi que ele realmente ele falou, olha, eu quero fazer parte, ele falou exatamente essas palavras, olha, eu quero, pô, além de estar do seu lado, eu quero te avisar que eu quero fazer parte da tribo do jiu-jitsu. Porra, eu não tenho nada contra o Royce, eu só queria uma oportunidade para lutar, e eu tive e tal, e todo mundo na bronca com ele. Foi ali que acabou aquela ingresia ali toda da bronca do pessoal do jiu-jitsu que tinha quanto o Kimo. Foi quando ele que meio que, pô, ele tomou o nosso lado quando a briga do tanque é Ebert, e dois, ele foi lá e falou, pô, quero fazer parte da tribo e tal. Aí foi quando a gente criou mais carinho por ele, a gente ficou mais amigo, aí a gente começou a treinar e tal, fazer várias coisas juntos, treinamos e viajamos, fomos pro Japão, fizeram. Depois a gente ficou muito mais amigo, como ele é meu amigo até hoje. Ele até botou um post lá no meu Facebook, ele falou, porra, ainda bem que tu me encontrou naquele dia lá na academia. Porra, que ia dar uma merda. Eu falei, é mesmo, rapaz. Pô, ele falou, porra, galera, porra. Vai lá meu post, tá lá no post que ele comentou lá. Ele pôs um post lá no meu Facebook. Ele é super bacana, meu irmão. Falando da época, ele falou, pô, meu irmão, queria fazer parte de jiu-jitsu, mas, pô, que assim, meu irmão. Sempre, porra, hoje em dia, porra, a gente, irmão, família. Como meu amigo Verdun diz, o Verdun sempre fala assim: esse é dos nossos, aquele ali é dos nossos. Kimo Leopoldo. Mestre Langóis, uma honra para o canal MMA Debate falar com você, você que tem uma legião de admiradores no Brasil. Gostaria que você deixasse seu recado para o pessoal do MMA Debate e para todos, deixasse o seu recado final, o que você quiser falar, o espaço é seu. Grande abraço, mestre. Ros. Número um, eu queria agradecer o pessoal aí do canal, debate, super bacana falar com vocês. Para mim foi uma honra. E foi super bacana para mim essa journey e essa oportunidade que o Carson me deu para fazer parte da história do jiu-jitsu, fazer parte da história do jiu-jitsu nos Estados Unidos, ser, ser o discípulo do Carson foi uma das maiores honras da minha vida, se não a maior, e ter vivido ao lado dele como um filho, discípulo, como, como Alexandre o Grande dizia, para você ser um grande líder, você tem que ser um grande seguidor. Então eu segui meu mestre exatamente a cada momento, desde os seus princípios filosóficos aos seus princípios técnicos do jiu-jitsu. Eu também quero agradecer todos os meus amigos e companheiros que caminharam nessa jornada junto comigo, como Valide Ismail, Vitor Belfort, Murilo Bustamante, Carlos Barreto,
a Mauri Bittetti, muito Minotauro, esse pessoal todo, principalmente a equipe do Carson Grace que estava lá desde o começo. Esse grupo de pessoas mais valentes que eu tive a honra de fazer parte de fazer parte daquela equipe, dos, que fizeram história no mundo. Então, eu fui um cara de sorte e eu gostaria de agradecer ao Cássio e a todos os meus amigos que fizeram essa jornada junto comigo. E essa jornada hoje se tornou história. E nós éramos apenas garotos, só com um objetivo: fazer o jiu-jitsu da mais pura forma e seguir os princípios filosóficos, até os mais casca-grossas do Carson, até nós crescermos e nos lapidarmos e temos os discernimentos de várias outras coisas, até os princípios mais casca-grossas nós adaptamos e aprendemos e refinamos. Então, para mim foi um prazer. Muito obrigado por vocês aí do canal. Foi uma honra falar com vocês. E muito obrigado à comunidade de Jiu-Jitsu. E nunca podemos esquecer que o Mestre Carson, se não fosse pelo Mestre Carson Gracie, hoje em dia o Jiu-Jitsu ainda estaria um pouquinho atrasado. Como, como todos nós sabemos, foi ele que foi o revolucionário e o cara que revolucionou o jiu-jitsu por criar rivalidade e, ao mesmo tempo, o cara que revolucionou o jiu-jitsu por unir todas as tribos e mostrar que não importa qual é o legado que você acredita, mas o que importa é o mesmo Deus que nós acreditamos, que é o jiu-jitsu. Não importa a sua religião, nosso Deus é um só, jiu-jitsu.